Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei fazer a minha análise do melhor filme do ano e de animação do ano, Robot Selvagem, filme dirigido e escrito por Chris Sanders. Never forget, oh, I'm gonna live forever in you. Long as the sky and oceans are blue, I'll always love you and I'll never stop. I'll always be there, even when I'm not. Informações sobre o filme. The Wild Robot é um filme de animação de ficção científica e sobrevivência americano de 2024, produzido pela DreamWorks Animation e distribuído pela Universal Pictures. Baseado no romance de mesmo nome de 2016 de Peter Brown, foi escrito para as telas e dirigido por Chris Sanders e apresenta as vozes de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Billy Green, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Catherine Llora, Matt Berry e Vin Rames. O filme segue Ross, Nyong'o, uma robô naufragada em uma ilha desabitada que deve se adaptar ao ambiente, construir relacionamentos com a vida selvagem local e se tornar a mãe adotiva de um ganso órfão, Brigitte Bill Connor. Sanders conheceu o livro original pela primeira vez por meio de sua filha e anos depois recebeu a oportunidade de dirigir uma adaptação cinematográfica na DreamWorks. O filme usa uma estética pintada à mão, inspirada em filmes de animação clássicos da Disney e nas obras de Hayao Miyazaki. Foi o último filme a ser animado inteiramente internamente na DreamWorks, já que o estúdio começará a depender fortemente de fornecedores externos para filmes futuros. Chris Bovers compôs a trilha sonora, marcando sua primeira trilha sonora para um filme de animação. The Wild Robot estreou no 49 o Festival Internacional de Cinema de Toronto em 8 de setembro de 2024 e foi lançado nos Estados Unidos em 27 de setembro. O filme recebeu aclamação e arrecadou $148, 5 milhões em todo o mundo, contra um orçamento de produção de $78 milhões. Uma sequência está em desenvolvimento foi recentemente confirmada por Chris Sanders, ontem dia 12 de outubro. Trama do filme: uma nave de carga da Universal Dynamics perde 6 robôs Rosum multifuncionais durante um tufão, que chegam a uma ilha desabitada por humanos. Apenas um sobrevive ao acidente e é acidentalmente ativado pela vida selvagem local. A unidade Rosum 7134, apelidada de Ross, tenta anunciar seus serviços aos animais, mas só consegue aterrorizá-los e se machucar. Mesmo depois de passar vários dias traduzindo a linguagem dos animais, ela ainda não consegue encontrar ninguém que precise de sua ajuda. Ela decide sinalizar seus fabricantes para recuperá-la, mas é perseguida por Thorn, um urso pardo, acidentalmente esmagando um ninho de ganso, deixando apenas um único ovo. Depois que Ross defende o ovo de Fink, uma raposa faminta, ele choca, e o ganso se imprime nela e quebra seu transponder de longo alcance. Pinktail, uma gambá-mãe, instrui Ross a alimentar o ganso, ensiná-lo a nadar e garantir que ele possa voar antes da migração de inverno. Fink percebe que pode se beneficiar de Ross e a ajuda a construir um abrigo. Quando os três começam a coabitar, Ross dá ao filhote o nome de Brigitte Bill. Quando Brigitte Bill cresce, Ross e Fink começam a ensiná-lo a nadar.
Ele conhece os outros gansos da ilha, que zombam dele por seu tamanho e seu relacionamento com o monstro que matou sua família. Irritado por ter a verdade escondida dele, Brigitte Bill despreza Rose e vai embora. Ela retorna ao local do acidente para aprender mais sobre seu propósito e substitui seu transponder por um de outra unidade Rosum. Ela decide não desistir de Brigitte Bill, recrutando o Falcão Thunderbolt e recebendo conselhos de Longneck, um líder idoso do bando de gansos, para ensinar Brigitte Bill a voar, dominando assim que os gansos partem para a migração, e assim parte com eles. Perturbada com a ausência de Brigitte Bill e insegura de seu propósito, Ross reativa seu transponder, mas o desliga logo após o sinal chegar à sede da Universal Dynamics. Uma tempestade força os gansos a se abrigarem dentro de uma estufa da Universal Dynamics, onde robôs recostis os atacam. Longneck ordena que Brigitte Bill, o único ganso que não tem medo dos robôs, leve o bando para um lugar seguro antes de se sacrificar. Rose é arrancada do desligamento para encontrar Fink se escondendo em seu abrigo de uma forte tempestade de neve. Ela resgata e traz o máximo de animais possível para o abrigo, esgotando suas baterias. Antes de Rose desligar, ela e Fink pedem que as presas e predadores briguentos parem de lutar até a primavera. Uma vez que Thorne concorda com a trégua, os outros obedecem. Rose desperta meses depois para encontrar os animais ainda seguindo a paz e os gansos retornando, que aclamam Brigitte Bill como um herói. Antes que ela possa encontrá-lo, uma nave de transporte da Universal Dynamics chega para recuperá-la. Vontra, o robô de recuperação, tenta atrair Ross para a nave, mas Ross foge. Então Vontra envia um exército de recos para recuperá-la. Todos os animais se unem para afastar os recos, mas Vontra captura Ross e causa um incêndio florestal, detonando os recos destruídos. Brigitte Bill lidera os pássaros da ilha em um ataque à nave de transporte, enquanto os outros animais apagam o fogo, mas ele descobre que Vontra já cortou o poder de Ross e apagou suas memórias. No entanto, os sistemas de Ross são reativados e restaurados por seu amor por Brigitte Bill, e os dois destroem Vontra e escapam da nave de transporte antes que ela exploda. Embora vitoriosa, Ross escolhe ir embora de qualquer maneira para proteger a ilha de ataques futuros, prometendo aos animais que seus fabricantes não podem tirar sua consciência e que ela encontrará uma maneira de retornar. Meses depois, Ross está trabalhando em uma estufa, parecendo ter sido redefinida para as configurações de fábrica. Brigitte Bill entra furtivamente e se aproxima de Ross, que revela que ainda tem suas memórias, e os dois se abraçam. Produção do filme. Em 28 de setembro de 2023, a DreamWorks Animation anunciou uma adaptação cinematográfica animada da série de livros The Wild Robot de Peter Brown, com Chris Sanders definido para escrever e dirigir, Jeff Herman definido para produzir e o colaborador criativo de longa data de Sanders, Dean Blois definido para servir como produtor executivo. Outros membros da equipe foram anunciados, incluindo o designer de produção Raymond Zibach, a editora Mary Blay e a chefe de história Heidi Jo Gilbert. Sanders conheceu o livro de Brown pela primeira vez por meio de sua filha, embora ele nunca o tenha lido. Anos mais tarde, enquanto procurava seu próximo projeto na DreamWorks, Sanders recebeu a oportunidade de dirigir uma adaptação do livro para o estúdio. Ao lê-lo, Sanders imediatamente se apaixonou pela história e sentiu que era a pessoa certa para adaptá-la ao cinema. Ele descreveu o livro como enganosamente simples e emocionalmente complexo. Sanders já havia considerado a ideia de uma criatura se unindo a animais em uma floresta para sua estreia na direção, em Lilo e Stitch, 2002. Sanders contatou Brown e mais tarde descreveria o telefonema como crítico para o desenvolvimento do filme. Brown disse à equipe de produção que seu tema pretendido para o livro era que a gentileza pode ser uma habilidade de sobrevivência.
Sanders procurou tecer esse tema por meio do filme e sentiu que atingiu esse objetivo. Outro tema da história que atraiu Sanders foi o da maternidade. Ele sentiu que nunca havia feito uma história dessa natureza antes. Mudanças foram feitas na história do livro para o filme. No livro, Ross está em constante busca por uma tarefa, mas também no lugar errado e sem ninguém para lhe dar tarefas. Sanders sentiu que ela corria o risco de se tornar monótona em alguns pontos da história, então ele se esforçou para tornar Ross constantemente interessante e envolvente. Alguns papéis de personagens do livro foram reduzidos para dar a outros mais tempo de tela e impacto. As mudanças nos personagens e seus papéis também foram feitas para evitar que o filme ficasse muito lotado. Animação e design. Tales of Robot seria o último filme a ser animado inteiramente internamente na DreamWorks. Como o Cartoon Brevo relatou em 6 de outubro de 2023, que o estúdio deixaria de produzir filmes internamente em seu campus de Glendale para depender mais fortemente de estúdios externos após 2024. Depois de ler o livro, Sanders sentiu que o tom inocente da história e o cenário natural exigiam um visual que se afastasse do fotorrealismo CGI padrão em muitos filmes de animação modernos. Ele e o designer de produção Raymond Zibach queriam que o filme em seu estado final ainda se parecesse com as pinturas conceituais. Para conseguir isso, a equipe de produção se baseou nas tecnologias usadas em 2 dos filmes anteriores da DreamWorks, Gato de Botas, O Último Desejo e Os Bandidos, ambos de 2022. Embora os personagens fossem compostos de formas geométricas CGI, suas superfícies possuem uma aparência pintada à mão. Essa filosofia de estilo pictórico foi transportada para todos os elementos visuais do filme, incluindo o céu e os ambientes. Sanders se inspirou nos clássicos filmes de animação da Disney e nas obras de Hayao Miyazaki, resultando em um estilo visual CGI estilizado que ele descreveu como uma pintura de Monet em uma floresta de Miyazaki. Ele considerou Bambi, 1942, e Meu Vizinho Totoro, 1988, como as maiores influências no visual. As obras de Sid Mead serviram de inspiração para as partes futurísticas do filme. Sanders queria que o design de Ross fosse icônico e memorável e que ocupasse seu lugar entre os robôs mais famosos da ficção. Inspirando-se em C-3PO-R2-D2 de Star Wars e Robbie, o robô de Planeta Proibido, 1965, ele queria que Ross tivesse pouca articulação facial. Sanders e o resto da equipe de design fizeram vários designs de protótipos durante a produção. Um dos designers, Ian, apresentou seu design de Ross para a equipe, que se tornou a base para o visto no filme. A equipe imediatamente se apaixonou pelo design de Yu, com Sanders descrevendo como simples e atraente. O livro original de Brown descreveu Ross com muitos detalhes, então Sanders e a equipe sabiam que tinham que deixar alguns elementos de design de fora. No entanto, em nome da descrição de Brown sobre o propósito de uma unidade Rosum para os humanos, eles almejavam que o design de Ross fosse humanoide. Recepção, bilheteria. Em 13 de outubro de 2024, Tales of Robot arrecadou $83, 7 milhões nos Estados Unidos e Canadá, e $64, 7 milhões em outros territórios, para um total mundial de $148, 5 milhões. Resposta crítica. No site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, 98% das 178 avaliações dos críticos são positivas, com uma classificação média de 8, 5, 10. O consenso do site diz: um conto simples contado com grande sofisticação. Tales of Robot é um entretenimento maravilhoso que deslumbra os olhos enquanto enche seu coração até a borda. O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 85 em 100, com base em 38 críticos, indicando aclamação universal.
O público pesquisado pelo CinemaScore deu ao filme uma nota média de A em uma escala de A mais a F, enquanto os pesquisados pelo Postrac deram a ele uma pontuação geral positiva de 96%, com 62% dizendo que definitivamente o recomendariam. A minha opinião sobre o filme: este filme é simplesmente maravilhoso e emocionante. O filme tem uma história muito boa e bem sensível, muito sensível. Os personagens do filme são ótimos e muito bem desenvolvidos. O visual e a animação estão incríveis e muito bem feitos. O filme tem momentos muito emocionantes, como quando Brigitte Bill aprende a voar com a ajuda da Rose e do Fink, a cena onde a Rose salva todos os animais do inverno, e até na cena onde Brigitte Bill admite que ama a Rose e a aceita como a sua mãe. O filme termina com uma música linda composta por Maren Morris chamada Even When I'm Not, que irá deixar os mais sensíveis em um rio de lágrimas. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo, e isso já não me acontecia há muito tempo. E logo após ter saído da sala de cinema, eu já considerava este filme o melhor filme de animação do ano, superando facilmente Divertidamente 2, Kung Fu Panda 4, Garou 4 e Eve. O filme em si nem parece um filme da DreamWorks, para ser sincero, parece mais um filme do Hayao Miyazaki ou da Pixar. Foi nesta que a DreamWorks me surpreendeu e acertou em cheio. Never forget, oh, I'm gonna live forever in you. Long as the sky and oceans are blue, I'll always love you and I'll never stop. I'll always be there, even when I'm not. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! Something about tonight.